Como começar na Umbanda? Você está com Beth? E Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubi Rompi. Eita, que então hoje é Umbanda para iniciantes. É isso aí. Hoje o nosso podcast está totalmente voltado para aqueles que resolveram começar a religião, Ou que estão iniciar na pensando também religião. entra, não? Os que estão, sei lá, acho que eu quero, tá Aqueles que têm batendo uma no coração. simpatiazinha, mas nunca começou, também. Tem muita gente que é de outra religião, mas gosta de aprender, também é para esse público, né? É para todo Deve mundo. ter aquele público que fala assim, gente, eu quero tanto, mas eu não incorporo, viu? Não adianta que eu não incorporo. Aí fica na dúvida. Aí não entra porque acha que não incorpora, né? Incorporar é um quesito, né? É uma oitava a mais aí para quem quer chegar nesse nível aí da participação mais ativa. Mas a Umbanda, ela pode ser seguida de duas formas, né? Ela pode ser seguida de uma forma passiva e uma forma ativa. Você pode ir lá como um consulente e ali só tomar seu passe, falar com a entidade, né? Interagir com aquela energia que acontece numa gira. E você pode querer também contribuir, enfim, né? Entrar num processo de desenvolvimento. Então, aqui esse podcast ele é para os dois públicos, né? Tanto aquele que vai só como passivo, né? Só tomar o seu passe, só como um consulente. E também para aquele que quer futuramente, ou até mesmo em breve, desenvolver, incorporar, enfim, né? A gente aqui é como a Umbanda. É uma mãe e é para todos, não é isso? Pois é. Mas o que nós temos hoje, então, para esse povo lindo? Hoje a gente vai falar, né, alguns conceitos básicos sobre a Umbanda. Essa parte da teoria, quem criou, etc e tal, a gente não vai entrar muito nesse mérito, até porque eu e a Paty aqui já entramos nessas discussões algumas vezes aqui, né, discussões no bom sentido, né, de opiniões, porque, gente, Eu sei que houve ali o Zélio organizando tudo, mas é claro que a Umbanda veio muito antes disso tudo, muito antes de alguém dar um nome para ela. Então, assim, e é uma coisa que você consegue achar no Google com muita facilidade. Então, a gente está trazendo aqui coisas diferentes, coisas assim que a gente vivencia na prática. Os bastidores do terreiro. O que a gente vivencia na prática que realmente traz, eu acho que para mim, pelo menos, faz muito mais sentido do que saber que a Umbanda é uma religião monoteísta criada pelo Zélio de Moraes, etc e tal. Vinda de matriz africana. Exato. Então, assim, a gente tem o nosso primeiro podcast onde a gente falou um pouquinho sobre a Umbanda, principalmente sobre a Umbanda na prática, que deu o nome ao nosso programa. É que ali a gente falou muito do início de tudo, né? De como a gente ia fazer o projeto com algumas somas, né? Sim, não, e a gente ali também falou um pouco sobre essa questão do viver a Umbanda muito além da gira, muito além do tomar o passe, muito além do incorporar. E agora a gente vai trazer um conceito um pouquinho mais amplo do que é a Umbanda para quem está entrando e não sabe nem, né, onde está pisando, né, Paty? Porque é importante você saber um pouco sobre aquela religião. Ela é uma religião de matriz africana, sim, é uma soma de várias, né? A gente tem ali uma mistura de várias e diferentes religiões, porque realmente foi feito uma soma aí de várias pessoas que foram chegando para praticar com aquilo que aprendeu. E tem um detalhe também, né? A gente, com esse comentário que nós fizemos, a gente não tira aí toda a história, né, de Zélio, porque afinal de contas partiu dele, né? A organização, o nome, até mesmo até um pouco mais de fama. No florescimento para mais pessoas, né? Então tem todo o seu predicado aí. Sim, mas vamos entender assim, né? Eu gosto da parte prática, essa parte Exato. teórica, eu acho que muita coisa nada é inútil, claro, mas e a gente tem todo o respeito por toda a história e de quem participou dela, porque, enfim, foi preconizadora de muita coisa. Mas vamos falar aqui da prática, porque é na prática que a gente realmente vai compreender muito mais as coisas. A primeira coisa que a gente precisa saber para começar na Umbanda, Paty, é entender o que ela é, você não acha? É verdade, né? O que ela é. Porque assim, boa pergunta. Ela não é apenas a religião de matriz africana, uma mistura, né, de várias religiões. Ela não é só isso, ela é muito mais que isso, né? Ela é uma religião e ela também é uma filosofia. Inclusive, no Google vocês vão achar das duas formas, mais como religião, mas como os dois. Por quê? Primeiro a gente precisa entender, né, o que é uma religião?
Uma religião é uma crença, né, na existência de um poder superior, no qual a gente deve se regular, obedecer, ou até mesmo seguir ali aqueles princípios para estar no caminho do bem, no caminho correto, no caminho Que certo. significa religar-se, né? Religar-se. Exatamente. Trazer, né, você para uma consciência mais proveitosa da vida. E a filosofia, que eu acho que talvez para mim, acho que é a parte mais profunda, e até pra gente, né, Paty, por conta do nosso canal, Sim. ela vem como uma forma de ver a vida e de viver ela também. Então é muito mais profundo, né? A religião, você não precisa estar necessariamente numa casa para seguir a filosofia dela, ou até mesmo ir num lugar frequentemente para poder seguir aquela filosofia. Você pode seguir aquela filosofia de qualquer lugar. Ela está dentro de você, ela está introjetada ali na sua forma de ver a vida e também de viver. Então é importante a gente entender o que é a Umbanda. Então ela é isso, ela é uma religião, porque é uma crença que leva você a acreditar em determinadas formas de funcionamento de mundo, e também, né, do externo, né, daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não consegue mensurar. E também é uma filosofia, porque quando você olha o mundo de uma maneira mais ampla, vê a vida de uma maneira diferente do que a vida terrena nos apresenta, você também pensa mais sobre as suas atitudes, sobre as suas escolhas, sobre a sua forma de ver a vida, enfim. E até mesmo as consequências que você está vivendo hoje, né? Exatamente. E uma coisa que me atraiu muito na Umbanda é que ela não olha com olhar punitivo. É um olhar de amor e de trazer você mesmo para a consciência, para que você mesmo chegue à conclusão daquilo que é mais saudável para a sua evolução. A Umbanda, ela desperta, né? Isso, ela desperta. Ela te ajuda a evoluir, a te despertar, a se desenvolver como ser humano, como pessoa. Isso é Umbanda, é acolhimento, é amor. Exatamente. E assim, nada contra as outras religiões, até porque eu tinha um professor de psicologia que falava, né, todo mundo precisa de uma religião. Se você for adorar o livro, que seja salve o seu livro, né? Salde o seu livro. Então, porque o que acontece? A gente tem que ter algo maior aqui, acreditar, para nos momentos de maior dificuldade a gente ter ali aonde se apoiar. Então, a religião ela é bem-vinda indiferente de qual seja, né? Ela trouxe o bem para você, ela te faz o bem, ela te faz ser melhor, é a melhor religião que existe. Se ela te transforma, fica nessa religião. Exatamente. Seja qual for, né? Mas a gente sabe que tem religiões que, infelizmente, faz esse processo através do medo, o que também não é legal. Você não vai trair porque senão você vai pro inferno. Você não vai beber porque senão você vai pro inferno. Se não der o dinheirinho do mês, sua vida vai para trás. Exatamente. E é importante entender que isso está muito longe da realidade. E que também não ensina, porque você fazer por medo, né, é aquela coisa da mãe. Ela faz o filho ter medo para não fazer determinadas coisas que pode pôr ele em risco, ou a saúde dele, ou a vida dele, enfim. Mas que não está ensinando exatamente o porquê. E Tudo isso bem. não salva, né? Isso não salva porque, no fundo, na régua final, você não deixou de fazer, mas tem um desejo de. Só não fez porque tem um medo ali que... O que quer dizer, que aí foi bom a Paty trazer essa questão, que a qualquer momento esse desejo pode vir à tona. Pode florescer. Por Então, isso que às vezes você encontra com uma pessoa e você fala assim, meu Deus, mas a pessoa era de um jeito, de repente tudo mudou. Não, tinha um vulcão ali dentro, ele só entrou em erupção, né? Exatamente, é perigosíssimo, principalmente falando de adulto. Então, assim, é importante entender o porquê isso está introjetado na pessoa, e não apenas por um medo de uma punição, enfim. E assim, resumidamente, então, pra gente, o que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião onde a gente acredita num Deus único, que tem e envia seus mensageiros, que são as nossas entidades, para ajudar a gente aí espiritualmente. E aí essa ajuda ela vem de diferentes formas, através de passes energéticos, emanações de amor, de luz e principalmente dos sábios conselhos, né, Paty? Nossa, esses então... às vezes... Uma pergunta da entidade abre grandes portas. Eu já vi milagres acontecerem com isso. Não é só isso, né? Quando a gente ouve, às vezes, coisas óbvias, mas que a gente nunca parou para pensar,
ou que ouvindo de outra pessoa nos parece mais coerente do que da nossa cabeça, isso também é uma forma de ajudar a gente a fazer um processo que eu vou falar um pouco mais para frente, que é realmente a reforma íntima. Apesar de ser um nome meio kardecista, nada contra, porque é uma religião que eu Meio respeito e admiro kardecista, meio muito. psicologia, de certa forma né? Mas assim, é o termo mais adequado para aquilo que a gente faz de verdade, né? Na língua portuguesa, assim, é o que mais Se evidencia. adequa. Exatamente. Então, assim, ele vai ter a Umbanda ela vai ter base em 3 fundamentos. Na verdade, ela tem vários, mas 3 principais, que são a caridade, o amor e a fraternidade. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Segundo, né? Depois que eu entendi o que é a Umbanda, eu preciso entender como ela funciona, para ver se ela realmente, se eu comungo, né, dessa forma de funcionamento, se eu gosto, se me agrada, se me faz bem. Então, assim, já vou começar dizendo, né, Paty? Não vai esperando da Umbanda adivinhações. Ela até pode acontecer. Não que foi ali com a intenção de falar, de fazer uma adivinhação, mas a entidade pode também falar alguma coisa que está ali previsto para você, de repente, vivenciar, alguma coisa que vai acontecer. Que você está preparado para ouvir. Exatamente. Creio que aqui... Que isso não vai interferir no seu livre-arbítrio. Na verdade, seria né, normalmente, às vezes, quando é bem-vindo, né? Quando de alguma forma aquilo vai acalentar o seu coração, quando aquilo vai ajudar você de repente, ter um pouco mais de fé, um pouco mais de paciência. Então, assim, quando é benéfico, eles até falam. Mas isso é muito raro acontecer. Por quê? Primeiro porque a adivinhação, ela está pautada em alguma coisa que claramente está programado, de repente, na nossa encarnação para acontecer. Eles sabem, porque geralmente eles estão nos acompanhando até muito antes da gente vir para cá já com tudo programadinho, mas a gente tem sempre o nosso livre-arbítrio para colocar tudo a perder, né? Literalmente, ou fazer escolhas diferentes. Então, assim, é muito delicado para eles passar qualquer informação, por quê? Primeiro porque pode mudar o nosso livre-arbítrio, às vezes você está inclinado para fazer uma coisa diferente do que estava programado e esse é um direito que a gente tem, ainda que não seja para o nosso bem. E também porque o que ele vai falar hoje, amanhã você pode tomar atitudes que mude tudo. E lembrando que tudo pode acontecer, né? Uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito, eu uso há mais de 20 anos, que é: o telefone toca de lá para cá. Então, não existe uma verdade absoluta, né? A gente nem tem pretensão de trazer isso. Não tem como. E na verdade, quando a gente fala sobre essa questão da adivinhação, a gente está falando sobre as possibilidades de acontecer ou não. Não é o adequado você chegar na Umbanda esperando isso. Se acontecer, se a entidade achar que está no seu merecimento, que isso de alguma forma vai te beneficiar, pode até acontecer. Você vai dizer, né? Pode ter até alguém que comente aqui, né? Se tiver, pode até comentar, a gente não tem problema com isso. Mas eu fui informado que ia acontecer tal coisa. Uma criança disse que eu ia engravidar. Acontece, mas não é frequente e não é certo a gente estar lá buscando isso, porque a Umbanda é muito mais que isso, né, Paty? Eu costumo dizer o seguinte, que se esse tipo de informação chegar até você, entenda como um presente da espiritualidade, né? Mas você definiu bem quando você fala assim, não entre por isso, não fique por isso. Exatamente. Até porque você vai abrir grandes portas para muitas pessoas que prometem e que usam isso, né, de uma forma ruim. Então, quando você busca isso, você vai atrair pessoas assim. Por quê? Porque é o que você está buscando. Exatamente. E aí... Se você está buscando se evoluir, despertar, crescer, né, como ser humano, como pessoa, fatalmente você vai encontrar casas que vai te despertar tudo isso através do amor, do acolhimento. E tudo que vir depois é um ganho. Agora, se você procura adivinhação, procura esse tipo de situação, aí você vai atrair coisas complicadas que lá na frente, muitas decepções quando virá, né? Aí você vai falar assim, e aí? Né? Aí você vai se decepcionar, mas é que você esqueceu o que você atraiu lá atrás. A gente atrai isso, né? Exatamente. E outra coisa, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer. Quando você vai com essa intenção, você tem mais chance de ser enganado ou enganada. Aumenta significativamente as chances. Sim, porque você está... você pode encontrar ali, de repente, um espírito zombeteiro que está ali incorporando no lugar de uma entidade, de um médium que, de repente, se desequilibrou ali e se afastou das suas entidades, que vai te fazer um monte... Porque, né, Paty, é muito comum a gente ver as pessoas acharem que o terreiro bom é aquele que tem adivinhação, né?
É verdade. E aquele que a entidade só vem, traz uma palavra, faz ali o seu trabalho, esse aí é fraquinho, esse daí não é muito bom não, porque o que eu queria mesmo a pessoa não me deu. E é errado, né? É igual o conceito de que a incorporação, a melhor incorporação, a gente falou isso no último podcast, é aquela que é mais potente. É o contrário. Então, assim, nem tudo que parece óbvio é. Então, assim, não é a Até função porque a deles. força da incorporação, essa força energética, ela depende muito mais de nós do que do espiritual. É a maneira com que a gente se conecta, com que a gente está, né? Fisicamente, psicologicamente e energeticamente. E tudo isso junto designa a maneira com que a gente vai receber a força dessas energias, né? E as entidades, elas não estão aqui para isso, né? Elas têm coisas muito mais importantes para fazer. Quando é necessário, elas fazem, mas isso não é com tanta frequência, não é sempre, não é toda gira, porque, na verdade, isso vem como realmente a Paty falou, como um presente quando a gente tem o merecimento e a necessidade. Do contrário, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e até a revelação de qualquer coisa pode interferir, porque você pode, pensando naquilo que você espera que aconteça, que vá chegar, que vá acontecer, mudar muita coisa do que você faria naturalmente. Então, é bem delicado. Outra coisa, a Umbanda trata você gradativamente. Eu ouvi outro dia um pai de santo falando, né, e concordo muito com ele. As pessoas passam anos Criando, né? trazendo Criando aquele problemas, problema. sim, desenvolvendo problema, vivendo com problema, e elas querem que não passe, a entidade solucione tudo, e aí eu já resolvi, volto para casa, né, tudo resolvido. Mas eu lembro que ele fala também, né, que faz total sentido. É claro que já faz a diferença, né, ali o movimento fluídico, energético, os sim. passes que cada um deles vão recebendo, O certo? sentimento da melhora é é imediato, grande, mas assim... mas o processo de tratamento não. Sim. Então, quando não é todo mundo, tem gente que realmente só precisa ir lá tomar seu passe de vez em quando, porque o passe é bem-vindo para todos. A gente está em constante contato com diferentes energias, então a gente acumula isso, porque o corpo é terra, e a terra atrai, a terra puxa, né? Gravidade. Então, a gente tem o tempo todo ali muita energia sendo acumulada. Então, é sempre bem-vindo quando puder, para quem gosta, para quem é adepto, ir lá tomar seu passe, descarregar. Mas... existem pessoas que precisam de processos mais profundos, porque lidam com muita gente que tenha inveja ou que tenha raiva, é trabalho feito, é várias outras coisas que a gente já trouxe em outros podcasts E fora aqui. os pensamentos que nós produzimos, porque imagina assim, nós somos uma fábrica, nós somos uma indústria, e o tempo todo nós estamos produzindo. E o que a gente produz? Pensamento. Então, a gente está o tempo todo produzindo. Então, tem produção que é muito benéfica e tem algumas que são maléficas e a gente não faz muita conta disso, às vezes, né? Então, a gente tem muita crença limitante, né? A gente, durante um bom tempo da nossa vida, a gente é criado pelos nossos pais que você recebendo os inputs, né? Então, são muitas informações que até você processar tudo isso, uma mistura de vida presente com vida passada, então... É muita coisa, né, Beth? É complexo, gente. É complexo. Eu tenho uma amiga que fala que viver é difícil e realmente, se a gente for pensar eu costumo dizer que viver são para fortes. E é por isso que nós estamos aqui. Para os fortes. É por isso que nós estamos aqui. É isso aí. Então, assim, para você entender como a Umbanda funciona, ela vai te tratar gradativamente. Ela vai levar você, resumidamente, ela vai levar você ao encontro da sua entidade, do seu protetor e do seu guia, do seu guardião, do seu mentor. Aí você chama como você quiser. Da sua criança interior, do seu grande sábio. Todo mundo tem. Todo mundo. Você não precisa desenvolver, você não precisa incorporar, mas todo mundo tem o seu protetor, os seus guias. E muitas vezes, com as nossas atitudes do dia a dia, com as nossas escolhas, com as nossas tropeçadas, né? A gente se afasta das nossas entidades. E quando você começa num processo de cuidar, a Umbanda ela vai te ajudar através dos passes, aonde ela vai melhorar a sua energia. E melhorando a sua energia, melhora também os seus pensamentos, porque você não tem influências externas de nenhum espírito sem luz, de nenhum zombeteiro, de nenhum recurso da espiritualidade maléfica que quer que você vibre mal, que você esteja mal para poder, né, produzir energia para eles se alimentarem. Você acaba tendo ali uma quantidade de energias que, quando a entidade está ali te dando passe,
você é liberado daquilo. Então é como se a gente realmente ficasse limpo. Se fortalecesse pouco a pouco, né? Aquele Exato. famoso banho de higiene mental, mas... Profunda, né? Exato. E aí, com isso, você tem possibilidade de decidir sozinho, de fazer escolhas diferentes, de, a partir do dia seguinte, começar a tomar atitudes que vai ajudar você nesse processo de melhora gradativa. E também, claro, a parte mais importante, não, mais importante também não, mas tão importante quanto aquele momento de trocar ali algumas palavras com a entidade de luz. Por quê? Porque a entidade de luz, ela vai te ajudar nas reflexões. E essa reflexão vai te ajudar na reforma íntima, que é de verdade a solução dos nossos problemas. Agora, é claro, quando a gente melhora a nossa energia, o nosso pensamento, a nossa vibração, as nossas entidades conseguem chegar até a gente. Às vezes, com tudo que a gente faz, eles não conseguem. E quando eles conseguem chegar, eles conseguem intuir, vibrar amor, ajudar a gente numa energia quando a gente precisa. E com isso, a gente consegue não ter tantas influências externas atrapalhando a gente na nossa escolha livre e o mais próxima possível daquilo que vai fazer bem pra gente e de preferência para os outros também, né, Paty? Sem dúvidas. É mais ou menos assim, né? Você tem ali, quanto mais você estiver vibrando vontade de querer melhorar, de querer ser assertivo, cuidar da sua própria energia, mais você se acopla às energias de luz. Agora, pensamentos como medo, insegurança, raiva, ira, né? Esse universo todo, ele vai te afastando do seu mentor que não consegue te ajudar e você automaticamente vai se aproximando de espíritos o quê? Sofredores, né? Obsessores, assim trevosos, entre tantos outros que nem forma humana mais tem, que são pesados a coisa. Exatamente. Lembrando que não são só os espíritos. Às vezes você que também faz as escolhas erradas, não pensa antes de fazer, ou enfim, tem uma imaturidade ainda espiritual e às vezes emocional, às vezes física, às vezes psíquica, que faz, de repente, algumas escolhas que vão te trazer consequências ruins, e não necessariamente só o espírito, né, as forças do mal, que estão ali de alguma forma o tempo todo te influenciando, embora essa influência, infelizmente, ela é muito frequente, depois da pandemia muito maior, e a gente precisa estar o tempo todo, como a gente sempre costuma dizer aqui, orando, vigiando, se conhecendo, se cuidando, né? E nela, você vai ter contato com espíritos de luz. Quem são esses espíritos que vêm na Umbanda? São espíritos que já encarnaram, né? Nós somos espíritos, só que somos espíritos encarnados. Então, esses espíritos, eles já tiveram carne como a gente, já viveram na Terra como a gente em outros tempos, muitos em séculos atrás, às vezes, e já viveram muitas vezes, né? Então, a Umbanda, ela tem uma visão espiritualista da vida. Então, a gente entende que a vida ela é feita de encarnações, que nós já vivemos aqui várias vezes, que nós voltamos para aprender, para resgatar o que for necessário, para ajustar a conta o que tiver que ajustar. E nesse processo de reencarnações, a gente vai cada vez aprendendo e evoluindo mais. Pelo menos essa é a lógica, né, Paty? Nem sempre acontece, mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de estar vindo, encarnando e aprendendo e trazendo aquilo que a gente aprendeu das outras encarnações, a tendência natural, como tudo na vida, é que a gente evolua. Então, quem são esses espíritos que vêm na forma de... A gente tem aí alguns podcasts que a gente até pode deixar na descrição, né, Paty? Falando sobre as diferentes linhas. A gente fez uma série, as 7 linhas da Umbanda. A gente fala sobre um pouco de cada um, né, que vem na Umbanda. Mas todos eles, sem exceção, já encarnaram algumas vezes na Terra, aprenderam. Então, eles falam com a gente de um lugar onde eles sabem o que é estar aqui. Isso também faz toda a diferença. E eles vêm com a sua sabedoria nos ajudar. Eles evoluíram, chegaram num patamar onde eles não precisam mais encarnar para ajustar nada, para aprender nada, porque já estão ali. O que eles precisam aprender, eles aprendem na espiritualidade, porque eles continuam aprendendo. E ali, eles querem ajudar a que pessoas como eles já foram um dia encarnados possam fazer melhores escolhas, não percam encarnações, não desperdicem encarnação com besteira, com coisa inútil, enfim. Então eles vêm
né, na roupagem de um caboclo, de um preto velho, de um boiadeiro e assim vai, e vem trazendo a sua palavra, trazendo o seu conselho, às vezes contando a sua história de uma das suas encarnações, e com isso a gente aprende muito. Então são formas que a gente tem de aprender com eles, melhorar um pouco a nossa forma de ver a vida, que é uma parte do processo que a gente precisa fazer para realmente estar se cuidando espiritualmente. Então, na Umbanda, a gente trabalha com espíritos que já viveram na Terra, já foram encarnados assim como a gente, porém evoluídos, que já estão aí num patamar muito acima da gente, né? Exatamente isso. E aí, assim, reforçando então, não espere da Umbanda nem fenômenos, copo quebrando, prato quebrando, coisa voando, não espere. A gente pode sentir algumas coisas mais sutis, mas não é a função da Umbanda. Não espere mágica, né? Vai aparecer uma coisa na sua mão, vai... Não, eles não precisam Vou disso. sentir um vento forte, uma coisa assim. Você até pode sentir uma energia, se você tiver uma sensibilidade maior, mas assim, eles não estão ali com essa função, né? Eles não estão ali para ficar Olha, te eu provando vou nada. até contar um segredinho aqui. Funciona como? Quanto mais curioso você tiver, quanto mais desafiando você tiver para tentar extrair alguma coisa de algo que para te provar, de repente ser um São Tomézinho, tipo que nem eu já fui muito. E quanto mais você tiver nessa energia, mais você vai estar distraído à energia que de fato você quer tanto sentir. Então você primeiro precisa se equilibrar, dar tempo ao tempo, encher seu coração aí de amor, e aí você vai estar pronto para sentir, né, Beth? Exatamente. E não vai esperando adivinhações também não, gente. A entidade não está ali para isso, gente. Ela não está ali para fazer show, ela não está ali para te entreter, ela não está ali para te divertir, ela não está ali para provar nada para você. Se você se abrir, você vai sentir a energia dela. Se você se permitir, você vai ver o resultado do trabalho, como eu disse, é gradativo, né? Na sequência dos momentos em que você tem ali o início de um tratamento e a sequência de como você vai gradativamente melhorando. É assim que você vê o trabalho das entidades. Essa parte que as pessoas muitas vezes vão esperando da Umbanda, eu já tive pessoas conhecidas que falaram: ai, Beth, eu quero saber se a minha aposentadoria vai sair. Será que você pode pedir para o seu guia? Gente, não vou perguntar isso para eles. Olha, se fosse assim, eu ia acertar na mega. Né, então? Não, porque se fosse para ajudar uma coisa dessa, eu já ia falar: ô, meu querido guardião, qual que são os 5 números lá para jogar mesmo? É complicado, mas é muito comum as pessoas chegarem na Umbanda esperando isso. Só que a Umbanda ela é uma religião que está muito além disso. Ela está totalmente relacionada a espírito de luz. Então, eles não vão ficar ali te entretendo ou te provando nada. Eles estão ali para uma coisa muito mais séria. Mas isso, é claro que já... Eu não sou nem louca de adentrar nesse assunto, porque não tem como. Mas isso, Beth, se dá também aos adivinhos dos primórdios da Terra, né? Isso já vinha, assim, é uma cultura milenar, assim, que acontece em que quando há essa... Como que eu vou usar a palavra? Talvez não seja essa a palavra, mas uma penetração, uma infiltração de espíritos na Terra, algo que pra gente é tão... Nossa, que fenômeno, uma entidade. Porque eu vou te dizer uma coisa, a impressão que dá, eu vou fugir um pouquinho só, mas faz parte. Não, acho que tá dentro. Nós estamos banalizando a vinda dos espíritos na Terra. Acho que até desrespeitando de certa forma. É tipo isso. Cara, é um presente a vinda deles aqui. Eles precisam de todo um preparo para descer para a Terra. Não é simplesmente assim, estala o dedo e eles aparecem. E pensa na doação, né? Não, desses seres. Demais. Já evoluíram, podia estar ali vivendo sua vida mais tranquila. É uma doação energética. É toda uma arquitetura de solicitação, ajuda dos guardiões para que eles venham, porque tem tudo isso também. Então, quer dizer, a gente encara, às vezes, as entidades em terra como se fosse, meu caboclo vai vir aqui agora para me ajudar. Gente, pelo amor de Deus. A gente está falando de espíritos aqui, iluminadíssimos, que vêm nos ajudar, que vêm aqui nos dar a sua luz milésima para a gente poder minimamente levantar e falar, cara, eu não vou queimar meu karma, eu tô aqui mais um dia, vamos lá, vamos seguir junto, né? Então,
Para quem está iniciando, pelo amor de Deus, não se mancha com essas questões, né? Porque não tenta replicar. Olha para o seu coração e só ouça suas entidades e entenda como funciona aí com o seu dirigente, porque você vai estar num caminho, né? Beth, desculpa, mas eu precisei, acho que... Não, eu acho que é pertinente. É importante a gente entender que a Umbanda, ela é uma religião de reforma mesmo íntima. Ela te ajuda a se conhecer, ela te ajuda a melhorar a sua forma de ver a vida. Ela torna a vida um pouco mais leve, né? Geralmente, quando a pessoa é umbandista, ela tem uma visão da vida muito mais leve, muito mais espiritualizada. E isso ajuda muita coisa na Terra, porque viver na Terra não é fácil, Inclusive, eu tenho amigos da área da medicina, mas também a gente vê muitos assuntos por aí, até conversando com médicos às vezes e tal, enfermeiros. Eles falam que as pessoas espiritualizadas dão até menos trabalho nos hospitais. Sim. Buscam mais, entendem mais, são mais... tem uma visão diferente, né? Reclamam menos. Absorvem mais. Eles podem não acreditar. A medicina pode ter as suas ressalvas, né? Tudo bem que a neurociência está trazendo um pouquinho mais da espiritualidade, ainda que no ponto de vista cerebral, mas já temos uma portinha aberta que antes nós não tínhamos mais. De qualquer forma... Ainda está muito longe, né? Está bem longe, né? E, assim, de qualquer maneira, eles podem não acreditar, mas eles percebem a percepção de comportamento de uma pessoa espiritualizada. E aí eu não estou dizendo um bandista, como as curas, né? Também. Eu não estou falando só de um bandista, mas quando você tem uma visão espiritualizada, é tudo muito mais leve, é tudo muito melhor, isso é verdade. E assim, quando as pessoas olham a vida com mais leveza, tudo é mais fácil. Porque você não está entrando numa vibração baixa, né? Na baixa vibração, que é o que te coloca em risco. Porque você está olhando as coisas com um olhar muito mais de aceitação, um olhar de aprendizado, né? Tem uma fala do pai Jubiracaia que é muito pertinente para essa questão do olhar, né? Ele fala que uma pedra para uma pessoa que não tem uma visão espiritualizada pode ser um obstáculo, pode ser um impedimento, pode ser algo que vem dele, né? Que vem ali para te atrapalhar e para te fazer ficar parado, de repente até te atrasar, enfim. Para uma pessoa que já tem uma espiritualidade, né, tem uma espiritualização, conhece um pouco da vida espiritual, ela vê aquilo como uma forma com um olhar mais leve, que aquela pedra ela pode ter outros sentidos. Ela pode servir como algo para parar a pessoa, porque lá na frente pode ter alguma coisa que possa pôr ela em risco e ali vai vir com... É aquele atraso do avião que você perdeu o avião e o avião caiu, tipo isso? Ou seja, ela vem para o seu bem, né? Você fala, bom, pode ser que ela está aqui para me proteger. Você pode olhar ela como, deixa eu guardar ela aqui, que lá na frente pode ser que eu precise de um calço para subir, né? Precise apoiar alguma coisa aqui para conseguir alcançar. Minhas pernas não alcançam, ela pode servir também para você ver que você vai precisar de ter mais atenção onde você pisa. Então, quer dizer, a forma de interpretar, eu costumo falar muito isso para a Paty, para mim o mal da humanidade é esse, é a interpretação, é como você vê as coisas. Isso para tudo, para relação, para espiritualidade, para trabalho. E a forma de você interpretar, você não consegue isso da noite para o dia. Você consegue através de maturidade, de conhecimento e andando mesmo para você poder ir pegando as suas experiências. Afinal, e infelizmente, às vezes levando umas cabeçadas também, exatamente, né? Até porque nós somos a soma das nossas experiências. Então, essa pedra que o Caboclo Jubiracaia da Beth fala, ela pode ser exatamente o seguinte: o que você vai fazer com tudo que você está aprendendo? Você pode ter tudo isso como ensinamento ou como uma punição. Aí é a maneira como você está enxergando, né? E aí é onde faz a diferença. Porque se eu vejo como uma punição, eu baixo a minha energia. Eu já me sinto vitimizada, eu acho que eu não mereço, eu acho que as coisas acontecem comigo, ou que mais uma coisa para me aguentar, enfim. Quando eu olho com um olhar espiritualizado, aquilo não baixa a minha vibração, aquilo não vai me limitar, não vai me fazer parar. De repente vai me dar até mais gás, deixa eu forçar mais um pouquinho Como aqui. A gente trouxe o tema, não sei se você vai falar isso, se eu falar, você me corta e a gente vai lá na frente. Mas quando a gente fala de baixa vibração, às vezes acho que tem muita gente que não entende essa linguagem, né? Mas é só você pensar assim, que emoções me elevam a vibração e quais são as que me derrubam?
Por exemplo, o medo, a angústia, a preocupação em excesso ali, ela baixa a sua energia, ela baixa a sua vibração. Vibração é aquilo tudo que, nossa, eu tô feliz, eu tô alegre. Alegre e feliz não é eufórico, como muita gente tá. A euforia, ela leva à depressão, inclusive. Então, assim, eu tô falando de alegria. A alegria, você não precisa estar sorrindo o tempo todo. É o coração alegre, é a vibração. É você agradecer. Inclusive, isso na neurociência já é reconhecido. A gratidão, ela altera o seu estado psíquico, né? Isso daí foi... inclusive através de aparelhos, né? Isso foi medido através da medicina. Eu vou falar um pouquinho, Então, mas não tanto. É por isso que eu tô falando, né? Falar. Se eu falar, você me corta aqui, só adiantar muito. Mas é isso, é só porque a gente tá sempre falando de baixa vibração, aumenta a vibração. Para quem é um bandista iniciante, provavelmente você pode estar em algum lugar que ninguém te fale isso, ou fala, mas não explica, assim, né? Então, é isso. Alegria, gratidão, olhar as coisas por um ponto de vista, isso eleva a sua vibração. Ponto de vista positivo, né? Exato. Uma psicologia positiva mesmo, né? Uma forma de pensar mais otimista, sem se enganar e nem ter visão romântica, né? Então, ou seja, né, faz toda a diferença quando a gente aprende a olhar a vida com outro olhar, porque isso nos faz ficar menos à mercê de energias ruins e de sentimentos ruins que, infelizmente, só atrapalham a gente nas nossas escolhas, no nosso caminho, na nossa prosperidade. Muita gente fala assim, eu comecei na Umbanda, minha vida começou a andar. Não é a Umbanda em si, mas ela também está ali, de certa forma, ali com o dedinho dela. Por quê? Porque você começou a cuidar da sua energia, você começou a ter livre, você começou a ficar permitiu livre. que ela fizesse isso por você, é uma permissão sua, por isso que as coisas estão andando. Sim, né? e muito além disso, né? Você tá tendo um banho, né, vamos dizer assim, que te tira todas aquelas energias ruins e te deixa livre para você fazer sua escolha sozinha, sem nada para atrapalhar. Então, isso já faz muita diferença, porque aí as suas escolhas, elas vêm sem influência e aí você começa a ver resultado. Consequentemente, né, concomitante com tudo isso, você também está se aproximando mais das suas entidades, elas estão cada vez ficando mais perto de você. Então é muito louco isso, porque a pessoa fala, eu vi isso, gente, inúmeras vezes, né, na quantidade de tempo que eu estou na Umbanda, eu não tenho nem como contar quantas vezes eu vi pessoas relatarem isso. Nossa, depois que eu entrei aqui, a minha vida melhorou, as coisas melhoraram. Então é uma soma de várias coisas. É uma soma de você estar ouvindo um conselho e aceitar, porque você pode ouvir e ignorar e entrar por um ouvido e sair por outro, e, enfim, não fez diferença. Mas você pode aceitar aquela escuta como algo para você refletir, mudar a sua realidade. Você pode, com os cuidados com a sua energia, você começa a saber discernir. Nossa, eu estava tão bem ontem com o passe, hoje eu já não estou bem, peraí, o que aconteceu de diferente? Você começa também a evitar certos lugares, certas pessoas, certas situações que te trazem isso. Então, é o que eu falei, é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, até para reconhecer quando alguma coisa está diferente, para buscar ajuda, para poder fazer ali o que você puder dentro da sua possibilidade para estar bem. Então é isso. E dentro desses pilares que eu falei lá no começo que a Umbanda tem, a gente tem a caridade, o amor e a fraternidade. Como é que entra cada coisa dentro da Umbanda, né? A caridade, ela é uma ação que ela nos proporciona muita coisa boa, né? No sentido da evolução, no sentido do crescimento, no sentido da espécie, eu vou dizer assim, é como se a gente colocasse um escudo contra as energias ruins. Então a gente tem lá o aprendizado. Quando você está trabalhando pela caridade, você aprende com as pessoas que estão ali, com as pessoas que você ajuda, com as entidades que estão ali comandando aquele processo. Você está junto, não tem como você não aprender. Na casa que eu frequentava, existiam alguns momentos de uma espécie de retiro, a gente chamava de camarinha. Existiam algumas formações que era feita por um grupo, o pessoal pagava um X valor e participava dessa formação. Era aberta vagas e as pessoas que tinham interesse se inscreviam. E eu tive a oportunidade de participar de alguns desses momentos. Eu ia lá para doar. Eu ia lá sem receber R$ 1 para ajudar ali na cozinha, fazendo comida para o pessoal que estava ali em retiro, ou numa camarinha, ou numa formação. Mas eu aprendia, porque eu estava ali, eu estava escutando.
Eu estava ali, eu estava aprendendo. Os poucos momentos que meu pai de santo sentava ali para bater um papo com a gente também, a gente aprendia muito. Então, quer dizer, quando você está nesse processo da caridade, você só aprende. Além disso, se coloca em contato com boas energias. A energia da gratidão, a energia do sentimento de estar fazendo bem para alguém, a energia de ver as pessoas evoluindo e falar, meu, eu participei disso. Ainda que seja ali varrendo um chão de um terreiro, abrindo uma porta da casa, você fala, de alguma forma eu estou contribuindo para isso tudo aqui que está acontecendo. Então, quer dizer, é uma forma de você se sentir bem. E isso eleva você, né, agora falando cientificamente, para ter bons hormônios sendo produzidos aí no seu cérebro. Então, isso só te ajuda, porque aí você tem criatividade, você consegue pensar na solução para um problema que você nem imaginava. E olha, com uma ação totalmente externa e totalmente à parte daquilo que você pode estar fazendo ou vivenciando ali na sua vida particular e pessoal. O amor parece meio utópico, né? Como é que eu vou amar? Vou amar o próximo? Como é que eu vou amar as pessoas que eu nem conheço? O amor, ele vem da sua doação. Ele vem por aquilo que você faz de coração. O amor, ele está ligado à nossa forma de olhar a vida. E quando a gente ama, vou até usar o exemplo mesmo do amor do homem para a mulher, da mulher para a mulher, do homem para o homem, enfim, do amor, né, por alguém, o amor da mãe pelo filho, você vê a vida mais colorida. A vida faz sentido, você tem para quem voltar, você tem para quem fazer um esforço e poder contar e poder comemorar junto. Então, o amor, ele te dá uma cor a mais para a vida. Ele também te faz ter bons hormônios, como, por exemplo, a ocitocina, quando você gosta muito de alguém. Então, não é necessariamente, claro que o ideal, né, o plano da Inclusive, espiritualidade. ele é o que mais eleva a nossa energia, o amor. É o mais poderoso, é o mais potente. Exatamente. Nossa, ele é uma arma poderosa contra tudo. Mas é claro, uma coisa que a gente não controla, né? A gente não controla. Eu amo, ligo a chavinha do amor, fecho, né, desligo a chavinha do amor. A gente não controla. Mas é claro que o desejo da espiritualidade é que a gente chegue num nível onde a gente consiga amar uns aos outros, assim, como se eu estivesse amando alguém próximo de mim. Mas esse amor do quero bem para essa pessoa, quero que ela seja feliz, quero que tudo dê certo na vida dela, se eu posso ajudar, eu ajudo. É você doar sem sofrer. Sim, e é a Sem forma ter que também de tirar você olhar a vida, né? Você tira de você. Isso não é amor próprio, né? Sim, e o amor pelo outro. Quando eu estou ali ajudando o meu irmão, quando eu estou ali ajudando o dirigente de uma casa que está fazendo um trabalho para ajudar o máximo de pessoas possível, quando eu estou fazendo ali um trabalho por aquilo que eu acredito, eu estou colocando amor, né? Você está colocando amor. A gente recebeu um presente, né, na nossa casa, de ter uma pessoa que ama o atabaque, ama o toque, se oferecer para ajudar, se oferecer para ensinar as pessoas que estão ali para aprender. E isso é amor, gente. Isso é amor. A pessoa oferecer o seu tempo, oferecer o seu conhecimento para ajudar alguém que está fazendo bem. Então, quer dizer, você está fazendo bem indiretamente, né? Você não está diretamente ali trabalhando pela casa, até porque ele tem outra casa. É uma ajuda que se estende a muitos, né? A uma entidade, a casa, o consulente. Sim, nossa, e você está contribuindo de alguma forma. É nobre. Sem estar ali necessariamente na prática, mas está ajudando muito a ajudar outras pessoas. Então, quer dizer, isso é amor, né? A gente recebeu também, a gente ficou um período sem Ogan, e a gente recebeu um presente de ter um Ogan, que é um professor que ensina, vindo com a sua equipe, tocar com seus instrumentos na nossa casa. E aí eu acho casa. legal falar isso, porque assim como existem muitos que segregam, tem muitos que unem. São poucos, não importa, mas tem. Tem. É uma pena. Seria muito bom que a religião fosse muito unida no sentido de uma ajudar a outra, porque todas estão pelo mesmo objetivo. Mas é tanta coisa, atribuições e coisas para fazer, que cada um fica ali vivendo seu mundinho e cada um por si, e tá tudo bem também. Mas ver essas ações mostra quanto amor existe em algumas pessoas que estão ali servindo a Umbanda, né? Ele, sabendo que a gente não ia ter Ogã, ele foi lá com o maior carinho, abriu mão do seu tempo, das suas coisas, trouxe mais 2 integrantes do grupo dele e nos deu esse presente. Então, assim, o amor é isso. Esses são exemplos de amor, né? A fraternidade,
ela está ligada ao olhar com os olhos do outro, né? Ela está ligada a uma empatia. Isso também nos ajuda, porque quando eu consigo olhar o outro, por exemplo, como espírito, que é uma coisa que eu falo muito aqui, aprendi com as minhas entidades, você não sofre. Em vez de você ficar com raiva de alguém que te fechou no trânsito, ao invés de você ficar revoltado com um chefe que está ignorante, está te ofendendo, você consegue olhar ele com o olhar do ele precisa evoluir, ele deve estar passando por algum problema, essa pessoa, sei lá, está desequilibrada. Você consegue olhar sem isso atingir você. Isso é bom para E você? ainda que atinja, porque nós não estamos livres disso, até Sim. que você pegue um pouco mais de maturidade, ainda que pegue, tem coisas que pega bastante pra gente, mas o tempo que a gente fica na baixa, conforme você vai evoluindo, é muito menor. Então você não tem tanta vontade de ficar se vingando, desejando pensamentos ruins, porque quando a gente deseja pensamentos ruins, a gente tem que tirar algo de dentro de nós para jogar para alguém. Então, quando a gente tira isso de dentro, é porque isso já tomou conta, a raiva, o ódio, enfim. Então, né, Beth? Exatamente. Então, assim, é importante você entender que quando você está olhando as coisas com um olhar mais leve, você torna a sua vida mais leve. Tanto para o que você vai trazer para você de chateação, de tristeza, enfim, de qualquer situação que possa estar envolvida, como também no sentido do que você vai dar para o outro. Às vezes você dá compreensão, às vezes você até só ignora e tá tudo bem. Às vezes você vai dar a sua ajuda, né? Vamos procurar um psicólogo. Peraí, você tá precisando de um ombro amigo, tá precisando conversar um pouco, o que tá acontecendo? Você consegue até ajudar outras pessoas. Então, quer dizer, ela é muito bem-vinda. E ela promove a harmonia e a união. Ela te dá o senso de pertencimento, que também para nós, seres humanos, é muito importante. Ela nos ajuda, né? Ela nos ajuda a ter mais força. Com o outro eu aprendo o tempo todo, então eu estou aprendendo, às vezes até o que não fazer, até como não ser. Às vezes eu costumo dizer, né, que às vezes o outro é o nosso espelho. Ele faz a gente se olhar e ver como às vezes a gente não consegue se ver com os nossos próprios olhos, até que alguém diga pra gente, você é assim, você me passa a sensação assado. E aí você revê muita coisa, às vezes, até para te ajudar nesse processo de reforma íntima, nesse processo de crescimento. E uma coisa importantíssima nesse processo todo. Quando você está trabalhando pela Umbanda, quando você está frequentando a Umbanda, você está indo para aprender e para crescer, você está indo para se cuidar espiritualmente. Resumidamente, essa é a função da Umbanda. Qualquer outra coisa, ela até pode entrar, mas numa outra categoria, que nem pode ter gente que fala assim: ah, Beth, mas eu já tive situações aí, por exemplo, da entidade fazer adivinhação, ela fala tudo da minha vida. Sim, ela fala porque ela está vendo, às vezes ela fala porque ela te acompanha, às vezes fala porque o seu mentor está contando para ela. Mas isso não é porque ela está ali te fazendo uma adivinhação e você vai pedir, como disse a Paty, né, o número da Mega Sena e ela vai te passar. Porque não é ali, não é para isso que ela está ali. Ela está ali para uma coisa muito maior. E quando você vai numa gira de Umbanda, você precisa entender o que está acontecendo ali. Então, ali você não vai encontrar essas outras Até questões. porque tem muitos de nossos desejos que podem nos fazerem evoluir. Ou seja, né, tem coisas que eu gostaria que acontecesse comigo agora, que isso pode ser uma coisa muito maléfica para mim lá na frente. Então, até as coisas que não acontecem fazem todo sentido para nós, né? É isso, acho que Exatamente. É isso aí. Então, quando você for começar na Umbanda, tenha essas informações em mãos. Tenha esse conhecimento. Pense bem o que você quer. Se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer cuidar da sua espiritualidade, você está no lugar perfeito para isso. Agora, se você quer adivinhação, se você quer respostas, essa resposta ela vai vir de você. A entidade ela trabalha de uma outra forma, mas eu considero, assim, na minha opinião, que é uma das formas mais profundas e funcionais. Eu sou professora. Não adianta você fazer alguém decorar alguma coisa ou fazer alguma coisa por mim. Ela precisa compreender para ela aprender, que é o ato de colocar para dentro de si aquilo que ela ouviu, aquilo que ela conseguiu refletir e tudo mais. Então, essa é a nossa mensagem. Se você está começando na Umbanda, comece com amor, comece com respeito, estude para poder entender um pouco mais. É claro que a melhor e a maior forma de aprender
é no chão de terreiro, é vivenciando as experiências, as energias e tudo mais, mas tendo essa base, né? E Que a sem gente contar trouxe aqui. que você vai aprender muito com a sua entidade, mas ela não vai te dizer tudo. Então, muita coisa você precisa buscar para que ela use do seu próprio entendimento para te ajudar e ajudar as outras pessoas, né? É isso aí. Então, é assim, né, Paty? É isso aí, a gente espera que possa ter te ajudado de alguma forma, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pergunte pra gente que a gente Responde com responde, prazer. alguma coisa que não tenha ficado claro, alguma coisa que você queira saber. E seja muito bem-vindo a essa linda religião maravilhosa. É isso aí, gente. Não esqueça, a gente tem uma página lá no Insta, @TemploJubiRomper. Segue lá a gente coloca conteúdos também sobre a Umbanda, coisas diferentes do que a gente põe aqui, às vezes uma coisa ou outra próxima, mas sempre conteúdos diferentes. Também compartilhe esse vídeo aí com quem está começando junto com você. É sempre bom vocês terem a oportunidade de discutir. Como a gente fala, a gente não traz verdades absolutas. E lembrando que o intuito do nosso canal é justamente expandir essa religião maravilhosa em tudo que a gente faz aqui e fala aqui, não vem bater de frente com outros irmãos nossos, não vem colocar em xeque o que está certo ou o que está errado, né? Esse não é o propósito, mas é para que você tenha mais criticidade, que você pense, que você reflita, que você amplie seus conhecimentos, porque o nosso objetivo aqui é união, né? É Exatamente. amor mesmo. Então, a gente divide nossas experiências práticas com vocês aí para que vocês reflitam, observem e também interajam aí com essa sua experiência prática. Uma coisa importantíssima que a gente não trouxe aqui só para finalizar. Não existe cobrança na Umbanda, não existe matança na Umbanda. São coisas que também muita gente pergunta, né, Paty? é verdade. Então, para quem está começando, é importante entender. Claro que a Umbanda ela não tem uma cartilha, como diz o pai Joaquim, o preto velho da Paty. Não existe uma regra que diga que tem que ser assim ou assado. Então, existem casas... Até porque cada casa ela traz o conhecimento do dirigente. Né? Sim, era isso exatamente que eu ia dizer. O dirigente ele vai trazer aquilo que ele aprendeu, ou aquilo que faz sentido para ele. A propósito da sua própria entidade em trabalhar aquela energia, aquela casa, aquela egrégora, né? Exato, mas assim, a Umbanda, ela é contra a matança, ela é a favor do sangue verde, né? A gente usa as ervas. Então a Umbanda mesmo, geralmente não usa. Geralmente as casas que trabalham com sacrifício de animais, com sangue de animais, geralmente elas têm uma mistura com o candomblé ou com a quimbanda. Não existe cobrança, como a gente disse, é um trabalho de caridade, é um dos pilares da Umbanda. Então, se tem cobrança, não é Umbanda. Pode levar o nome, porque infelizmente isso acontece muito, usa o nome da Umbanda, mas faz trabalhos que não são necessariamente só da Umbanda, ou tem uma mescla, ou tem uma mistura ali de religiões e formas de ver a vida. Então, assim, a Umbanda não cobra. O atendimento da Umbanda, ele é sempre no fator caridade, não cobra nem da pessoa que está tomando passe, nem dos médiuns, assim como também não cobra para fazer trabalhos como defumação. Então, só para que quem está começando tenha uma base de como né, de como funciona. E é isso, né, Paty? A gente vai ficando por aqui. Agradecemos aí vocês que estão até agora com a gente aí. Que vocês tenham uma excelente semana, que tenha dias incríveis diante de um momento tão turbulento que a gente está vivendo na Terra. Mas se a gente se apegar nessas pequenas nuances que a espiritualidade nos dão todos os dias, ao acordar, agradecer, a gente já vai ter dias melhores. É isso aí. Axé para todos vocês, então, né, Paty? Axé, um forte abraço.